Terceiro passo. Você precisa entender no terceiro passo que o produto, coloca aí, ó, o produto representa 50% do resultado. Eu acho que eu não preciso nem me apegar tanto aqui nesse passo, né? Porque só a explicação que eu já dei aqui, você já entendeu a importância de você ter um produto com o fundo de pigmento certo para determinada altura. Aí você me fala assim, tá, Alejandro, mas e na altura de 5 e 6? Eu tenho fundo de pigmento verde. Tanto a coloração quanto o tonalizante é verde. Tem azul e tem verde. Porque nas alturas de 4, de 5, de 6, predomina vermelho. Então, você tem que ter o verde para neutralizar. E eu tenho o verde como reflexo, se você quiser. Eu tenho o 5.9, que o 9 na marca Valente é verde. Mas, além disso, o fundo de pigmento também é verde. Isso aqui é um reforço do reforço. Ah, mas eu quero colocar só o 5.0. Ele já vai ter fundo de pigmento verde. Ah, mas o cabelo é muito avermelhado. Então tem o fundo, tem o 5, que tem o fundo de pigmento verde, com reflexo verde. Que é para não ficar vermelho mesmo. Sabe aquele cabelo que fala, mas puxa muito pro vermelho, mas é isso aqui. Porque na altura de 5, o fundo de clareamento é vermelho. Entendeu aqui? O fundo de clareamento na altura de 5 é vermelho. Na altura de 6 predomina o vermelho. Na altura de 4 é um vermelho mais escuro. Então você tem que ter o quê? Tem que ter um fundo de pigmento verde nessas alturas. Fundo de pigmento verde, que é o que vai criar a neutralização do fundo de clareamento e deixar com que o reflexo apareça. E eu vou te falar uma coisa. Durante todos os testes que eu fiz, durante todos esses mais de 20 anos como educador, eu até falei várias vezes, né, que das misturas das cores que você faz fica marrom, marronzinho, marronzão. Porque quando você aplica, pode dar uma olhada aí, aplica 7.0, fica marrom. Aplica 7.1, fica marrom. Aplica 7.3, fica marrom. Aplica 7.7, fica marrom acobreado, marrom dourado. Se aplica qualquer cor, fica marrom. Na altura de 8, fica marrom. Na altura de 7, fica marrom. Na altura de 5, fica marrom. Aplica um 5.3, vai ficar marrom. Por que fica marrom? Porque tudo isso se mistura com o fundo de clareamento ou reflexo e vai criar um marrom. Porque se você está colocando um cinza, e esse cinza ele vai encontrar laranja, e aí só ali ele já se apaga. Aí o resultado não vai ser cinza, o resultado vai ser marrom. Porque o fundo de clareamento ele já se mistura com o reflexo e ele apaga o reflexo. E ele cria a junção das três cores primárias, porque para eu ter um marrom, eu tenho que misturar amarelo, vermelho e azul. Quando eu misturo amarelo, vermelho e azul, eu crio marrom. Então, ó, se eu tenho um azul e eu tenho um amarelo e um vermelho, se ele está no cabelo ou se ele está na cumbuca, mas se eu faço a junção dessas cores, eu crio marrom. Marrom. Deixa eu colocar aqui. Se isso aqui vai ficar marrom, vai. Então eu crio um marrom. Alejandro, mas então você está falando que a coloração que você desenvolveu não fica marrom? O tonalizante que você desenvolveu não fica marrom? É isso. Não fica marrom. Fica natural.
Porque eu já crio o marrom na base e depois eu deixo revelar reflexo. Porque eu já coloco a cor que vai juntar as 3 cores primárias na base. E sempre quando eu vou criar uma coloração tonalizante, eu primeiro crio marrom e depois eu revelo o reflexo. Isso acontece nas misturas. Mas se o que vai criar o marrom não é a base, é o reflexo some. Você entendeu isso? Talvez tenha ficado um pouco complexo para você que está iniciando agora. Mas o que eu desenvolvi é para que você possa ter cores naturais e ficar igual mesmo 5.0 de natural, 6.0 de natural, 7.0 de natural, 8.0 de natural. E quando você aplicar um 9.1, vai ficar cinza. Meu 9.1 deixa cinza. Mas se você aplicar o 9.1 de outras marcas, fica ainda dourado. Porque esse cinza, ele vai misturar com fundo de clareamento, ele não vai revelar cinza, ele vai esquentar, e aí ele não vai ficar frio. O meu fica cinza. Você já está usando? Você já está usando? Então, se você não está usando, eu quero que você teste. E se você não gostar, você não usa nunca mais. Ok? Vamos aqui para o terceiro passo, que eu estou falando que é o produto. Ele representa 50% do resultado. Porque o produto vai envolver tipos de pigmento, porque existe coloração que cobre brancos, existe coloração que não cobre brancos. É a mesma nomenclatura. Porque quando vai desenvolver lá o produto, existe vários tipos de pigmento. Tipos de base, tipos de reflexo. E tem o pigmento que é ruim, que ele não tem uma perfeita cobertura, não preenche muito bem o córtex. E tem outro que é mais nobre, é mais caro. E talvez você não esteja disposto a pagar por isso, e a marca não consegue comunicar, então ela não consegue ter o melhor produto. Eu desenvolvi com o melhor produto porque eu consigo me comunicar com você. Então eu consigo te mostrar onde que está a diferença. A gente vai ter uma aula específica falando sobre pigmentos. Você precisa entender sobre nomenclatura. Você precisa entender sobre a concentração de pigmento, porque tem mais cinza numa marca do que na outra, tem mais dourado numa outra marca do que na outra, o laranja fica laranja, na outra marca o laranja fica marrom. Né? Tem a questão do fundo de pigmento, que a gente já entendeu aqui a importância dele, porque ele é para neutralizar o fundo de clareamento, apagar o vilão que é o fundo de clareamento quando você não sabe que ele existe. Porque quando você sabe que o fundo de clareamento existe, você pode usar ele a seu favor. Que é quando, por exemplo, eu quero um cobre, então deixa laranja e aplica cobre. Eu quero vermelho, então deixa vermelho e aplica vermelho. Então você pode usar o fundo de clareamento a seu favor. Agora, se você não entende e não sabe, né, o que é, aí você tem problema, ele realmente se transforma em vilão. Existe coloração e tonalizante com e sem qualidade. Tá? Então, se você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se você tiver com um produto mediano, o resultado vai ser na média, porque o produto representa 50% do resultado. Mas eu quero fazer esse meu cinza que é ruim, ele ter um resultado maravilhoso. É o produto, não é a tua expertise. O produto representa 50%.